Meus amados, queridos irmãos, muito bom dia para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Temos a oportunidade, de estarmos juntos mais uma vez aqui com o nosso canal Porção Diária da Palavra, e terminando aqui a nossa semana, podendo agradecer a Deus pela semana que Ele nos deu, em meio às nossas lutas, todos nós passamos pelas preocupações, as dificuldades, da nossa caminhada, e é importante nós olharmos aquilo que Deus assim nos concedeu, nos permitiu fazer, Cada um também tem as suas conquistas, realizações, e são muitas experiências que nós temos ao longo de uma semana, e muitos livramentos que nós nem percebemos, muitas ações de Deus sobre nossa vida, e que nós às vezes nem percebemos esse cuidado tão extraordinário de Deus sobre nós. Mas eu quero então desejar que você tenha um dia abençoado, terminando aí a semana, que você tenha um final de semana abençoado junto com a sua família e que Deus seja com todos nós. Eu quero então hoje ler com você o texto do Gênesis, capítulo 39, e vou ler dos versos 7 a 9. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amém. Esse é um texto conhecido da experiência de José quando ele está na terra do Egito. Então é importante para nós estarmos contextualizando. José, odiado pelos seus irmãos, José foi vendido para uma caravana de medianitas. Seus irmãos, na verdade, queriam matá-lo, mas depois, então, decidiram vendê-lo. E, então, aquela caravana, seguindo, foi ao Egito e vendeu, ou revendeu José, para o oficial ali do Egito, chamado Potifar. Na casa de Potifar, José, então, alcançou o favor pela ação de Deus, e ele, então, ficou como se fosse um mordomo, cuidando ali das coisas daquela casa. O texto anterior, no verso 6, diz que José tinha um belo porte, boa aparência, podemos dizer que ele era um jovem bonito, e a esposa de Potifar pôs os olhos nele, então queria se deitar com ele e assim ter uma relação sexual ilícita e escondido ali do marido, assim, então esse é o contexto, e a palavra de Deus diz que José, então ele toma uma decisão. E ele, então, primeiramente, ele argumenta que ele estava ali como responsável pelas coisas da casa e apenas ele não podia tocar na mulher, na esposa de Potifar. Então, o texto diz que ele declara, eu não posso cometer este mal e pecar contra o meu Deus. Veja que José não está dizendo que vai pecar contra Potifar, José não está argumentando, dizendo que ele estaria ferindo a questão do compromisso com Potifar, ele estaria sendo desleal com Potifar, ele não está tratando nada desse aspecto, mas ele está falando do relacionamento dele com Deus. E aqui, então, entra o aspecto espiritual da lição desse texto para nós, para mim e para você. Quanto que aqui está dizendo sobre o relacionamento sexual ilícito, mas nós precisamos extrair a lição espiritual, o princípio para a nossa vida. É importante que nós tenhamos a compreensão que, independente de qualquer situação que envolva o que nós estejamos envolvidos, na dinâmica da nossa vida, na nossa casa, família, sociedade, igreja, nós precisamos considerar que a realidade da vontade de Deus precisa prevalecer. Os ensinamentos do Senhor, eles precisam prevalecer sobre a nossa vida. E assim, quando nós tomamos uma decisão, ela precisa ser pautada pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. E quando nós temos a oportunidade de fazer uma coisa errada,
em qualquer dos níveis ou instâncias que estivermos envolvidos, a grande realidade que precisa vir à nossa mente, né, ao nosso coração, a inquietação que precisamos ter, é se aquilo que estamos fazendo, direcionado a alguém ou alguma coisa, né, se mesmo sendo ilícita, se nós, ao participarmos daquilo, nós estamos entendendo que nós estamos quebrando a nossa aliança com Deus, que nós estamos, de alguma forma, nos rebelando contra Deus, deixando de fazer aquilo que é agradável a Deus. Então, mesmo as coisas mais simples do dia a dia, né, tem muitas pessoas que elas sempre estão querendo levar vantagem, né? Passando a perna e dando pernada no seu semelhante, né? Vendendo e compra, às vezes não paga, e aí sempre agindo de maneira desonesta, né? Muitas vezes na corrupção, outras vezes numa realidade sexual ilícita também. Então, muitas coisas que se oferecem todo dia para todos nós. Oportunidade para fazer o errado, oportunidade para fazer aquilo que não agrada a Deus, nós temos todo momento. A todo instante nós temos oportunidade para fazer alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus. Mas o grande desafio é nós estarmos buscando tomar decisões, atitudes, ações que sejam compatíveis com a palavra de Deus e que agrada ao Senhor. José estava longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe dos seus conhecidos, longe da sua casa. Ele tinha todos os motivos para que ele pudesse andar do jeito que ele quisesse, fazer as coisas que ele bem entendesse, andasse pelo caminho errado. Então, se você trazer essa experiência para os dias atuais, e de repente, não é, uma mulher que de alguma forma queira ter um relacionamento com um homem, e de repente ele age dessa maneira, como está a palavra de Deus, ele é taxado, né, por diversos termos pejorativos. Né? Na verdade, ele estará sendo ridicularizado, zombado, humilhado, né, e tantas outras coisas que podem acontecer. Mas o certo, à luz da palavra de Deus, precisa prevalecer. José, então, nos ensina o temor do Senhor. José nos ensina a tomarmos decisões coerentes, corretas e que agradam a Deus. Não posso cometer este mal e pecar contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso porque vou pecar contra o meu Deus. Não posso fazer isso porque vou pecar contra o meu Deus. Não posso fazer isso porque vou pecar contra o meu Deus. Não posso porque vou pecar contra o meu Deus. Essa é a questão. Não é contra a igreja, não é contra o pastor, não é contra o sacerdote, não é contra o padre, não é contra o pai, a mãe, nada disso. Nós precisamos considerar que as nossas ações, elas estão diretamente relacionadas com aquilo que Deus, de fato, deseja e quer para cada um de nós. Então, pense nisso, reflita e tome decisões compatíveis com a palavra e siga o exemplo de José. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua misericórdia, obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite viver mais um dia. E aqui, ó Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra, pelo exemplo deixado por José para nós. Pedimos que nos ajude, ó Deus, para que a cada momento tenhamos esta mesma compreensão, que nós queremos agradar ao Senhor, que nós queremos viver para o Senhor, que nós queremos tomar decisões que sejam agradáveis ao Senhor e compatíveis com a tua palavra. Por isso eu te peço, abençoe a tua igreja, o teu povo. Abençoa, Deus, meus irmãos nesta manhã. Eu oro em nome e por amor de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz, que você tenha a oportunidade amanhã de buscar, não estar reunido como igreja. Busque uma igreja perto de você, celebre ao Senhor, cante com alegria, glorifique a Deus, ouça a palavra do Senhor, viva para o Senhor. Então, que Deus seja com todos nós, até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.